Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para de entristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele doura a pele ao léu, gosto de te ver no sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar no sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e da ruma. Aê, boa tarde, bom dia, boa noite, né, Mar? Afinal, estamos para o mundo através da sua BCC Television com mais um Papo de Esquina e você aqui no esquina, dentro da Esquina da Cultura, nesta esquina onde tudo acontece e onde você estaciona toda terça-feira às 13 horas. E para eu não ficar no ar, vamos lá, nos cumprimentar. Juari Coimbra, você novamente conosco, que honra. Juari, prazer, viu? uma honra. Que legal. Tudo bem? Tê-lo novamente, Juari Coimbra hoje conosco, que ele já esteve aqui no Papo de Esquina e você, falando sobre a tecnologia, sobre esse admirável mundo novo que estamos vivendo dentro das empresas. Ele falou da parte comercial, um pouco da parte do comportamento humano também. E sabe, Júlio, que a gente teve vários acessos, todo mundo parabenizando e pedindo para você voltar. Então, aqui com o Juari Coimbra novamente. Obrigado, agradeço. Estamos aqui para contribuir, né? E assunto não falta, a tecnologia não falta, a gente cresceu bastante da última vez para cá, então a gente tem muito mais assunto ainda para contar, né? Tá certo. Não, da outra vez que você esteve aqui, eu lembro da nossa última conversa que você estava falando sobre o filme Guerra nas Estrelas, sobre o Campbell, enfim, e você disse que esse comportamento do humano, você disse que ele é lento, né? Ele não acompanha mesmo essa tecnologia. E isso faz com que as pessoas tenham um comportamento até inadequado, vamos dizer assim. As pessoas se tornam mais agressivas, ou isso acontece dentro das empresas ou não? Eu acredito que aconteça em todo lugar, né? Acho que o ser humano ele tem as partes boas, as partes ruins, né? Algumas pessoas elas pegam a tecnologia mais rapidamente. Quanto mais novo, mais rápido a tecnologia está dentro do seu DNA. E eu acho que as pessoas que têm essa dificuldade de inserir a tecnologia no mindset delas é que ficam um pouco assim travadas, ficam irritadas, puxando sem nada. E, na verdade, ninguém deve ficar achando que é burro, que não entende de nada e tudo mais. Mesmo porque a gente não nasce sabendo de tudo. Eu sou muito ignorante para muitas coisas que eu não sei. Aprendo aqui com vocês, com o pessoal que manda pergunta e tudo mais. A gente está sempre aprendendo. Então, o que a gente tem que ter é humildade suficiente para falar, bom, eu não sei isso. Dar uma googada lá, o que tem no Google aqui desse assunto que eu não conheço, né? Entrar em determinadas comunidades e perguntar. Eu sou uma pessoa que, às vezes eu estou andando na rua, tem uma pessoa, um camelô lá, afiando uma faca, então eu pergunto, como é que você faz isso? Eu não sei, eu preciso saber, né? Uhum. Então, as pessoas às vezes se irritam porque hoje em dia a mídia passa muito que você tem que ser bonito, né? Que você tem que ser inteligente, né? Aquele modelo da série padrão, né? da série televisão. O padrão.
Então... Padrão de comportamento, padrão de beleza. Tudo, né? De consumo. Essa coisa do padronizar está muito inserida na nossa sociedade de hoje. Sempre, Total. né? É verdade. E a gente não pode ficar refém disso. Cada um tem o seu valor, a sua questão, a sua dificuldade e as suas coisas boas, né? Então a gente não deve ficar, puxa, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu não sei alguma coisa, eu vou lá, pergunto, vou procurar saber e, melhor ainda, eu tiro as minhas próprias conclusões. Não achar que, de repente, um artista de televisão, por exemplo, que nunca foi psicólogo, dá opinião de psicologia. Então aquilo que ele está falando é verdade. Não é porque a pessoa aparece na televisão assim que ela é dona da verdade. Ninguém é dono da verdade. Eu acho que a gente tem que tirar as nossas próprias conclusões, porque cada um de nós tem o quê? Tem os valores que nós aprendemos até com nossas famílias, nossos pais e etc. Então, acho que sendo fiel a você mesmo, acho que esse é o bom caminho de todo mundo. E ele falou uma coisa interessante que é o seguinte, você viu que agora, o tempo todo, a gente costuma mudar as opiniões porque as realidades estão chegando na física quântica, na nossa medicina, então tudo é uma verdade sempre inconstante, sempre instável. As verdades, elas costumam se alterar de tempos em tempos. Os padrões também. Os padrões de beleza, de comportamento. Você pode pegar as histórias antigas, né? A gente tinha um padrão de beleza na Idade Média totalmente diferente da de hoje. Total. Né? E a tendência é continuar sendo assim. Aliás, né? eu estou mais para a Idade Média. Nada que isso. Não, Estou mais para a Idade Nada a Média ver. já. Nada a ver. então, e esses padrões são interessantes porque eles ditam regras mentais também. Não, sim. Não só emocionais. E condena a pessoa parece que fica ali... Sufocada, presa àqueles padrões. E aí sim, inclusive a gente vê muitos casos de bulimia, por exemplo, porque tem a ver com o padrão da mulher hoje tem que ser magra, né, magérrima, porque senão está fora de tudo o que pode acontecer com ela. Aliás, eu brinco, né, que você está falando. Não é bem assim. A mulherada toda foi ver aquele filme 50 Tons de Cinza, Exato. né? Olha, eu Agora já não li tem tudo. eu não li nem meia página do livro, pelo menos ainda. Mas você sabe que eu li o livro, eu tive curiosidade de ver, eu falei, eu vou ler o primeiro livro eu li, né? Eu falei, vamos ver o que as mulheres... Desculpa, aquele cara não existe, né? Eu falei para uma amiga minha, escuta, aquele é Christian Grey o nome, acho que é do cara. Eu falei, mas esse cara não existe, o cara tem, 30 anos de idade, ele é dono de metade do mundo, né? O cara... Eu falei, mas o cara, esse homem não existe. Eu falei, não, é por isso que é legal. Esse cara não existe. Eu falei, então tá bom, né? É engraçado que existe essa realidade dentro da utopia, né? O que as pessoas têm um sonho inconsciente, uma coisa que vai revelando o inconsciente da pessoa como admirável mundo novo, né? Que a gente está falando, nossa, isso existe nesse mundo atual, né? É possível tudo isso, né? E é engraçado que a gente está falando sobre comportamento. O que você sugere, assim, que você acredita na tecnologia de hoje? Qual o padrão de comportamento que nós vamos ditar nos próximos anos a respeito de convívio? Você já tem notícia nas empresas, como é que está isso? Cara, o padrão de comportamento, aquilo que acho que eu tinha até falado isso, a gente já tinha discutido isso no último programa, né? Que a gente está vivendo muito no país. Eu acho que é o padrão mais da situação ética, né? As empresas estão muito preocupadas com a ética. Existe hoje nas empresas um programa sobre ética que eles passam para os funcionários responderem qual é a ideia de ética que eles têm. Olha que legal isso, E aí depois eles passam para o funcionário um questionário de acertos e erros, né? Dependendo da resposta que você dê, por exemplo, algo mais ou menos parecido assim. O seu chefe está com você e ele pede para que você atenda e dê uma preferência para um fornecedor tal. Isso é correto ou é incorreto? Se você falar, é correto porque eu preciso obedecer o meu chefe, não é correto. Você não pode prevaricar a favor de uma empresa XPTO porque o seu chefe está mandando. Porque existem os valores principais da empresa como um todo do que o valor do que o chefe acredita que não é a governança da empresa. Então as empresas elas estão muito preocupadas em manter essa situação ética, porque com ética você tem, logicamente, a verdade e com a verdade você não tem nenhum tipo de problema de curto, médio e longo prazo. Um grande avanço, né? Então... Sim, mas inclusive tem uma diferença aí entre ética e valor moral. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque a ética é o estudo do comportamento, né, da pessoa e o valor moral é a ação que você faz. Por exemplo, eu ajudo um ceguinho a atravessar a rua. Isso está dentro do valor, isso é um valor moral. Isso não é ética. Putz, olha, muito bom você ter falado isso, porque o ponto que eu coloquei de exemplo
Olha, excepcional o que você disse. Porque às vezes aquele chefe dizendo, olha, atende o Fred aqui, que ele é meu amigo, né? Vê a proposta dele primeiro, né? Dá um valor melhor para ele. Às vezes para o chefe, o chefe está sendo errado? Não. É o que o chefe acredita que é o valor moral dele. Sim. Ele não está errado. Ele É a ação dele. É a né? ação dele. Só que a ação dele, isso que tem que prestar atenção. A ação dele não é condizente com o todo da empresa. Com a ética a ação da empresa. ética, entendeu? Mas a ética estuda isso exatamente, porque o que é ético para você pode não ser ético para mim. É. E pode funcionar Exatamente, bem dentro de exatamente. uma situação, no caso de uma situação corporativa, pode funcionar É. dessa maneira assim, por que não? Algumas pessoas podem criticar esse tipo de valor moral que o chefe está fazendo com o amigo. Mas não é legal, né? Eu não posso, dentro de uma governança de uma empresa, onde existem várias pessoas que estão, por exemplo, como a gente vê aí na política, né? Construiu a ponte, teve licitação? Teve. Mas aí a licitação prevaricou a favor do A. Isso não é ético, né? Não, isso não. Então, aí que as pessoas às vezes confundem essa situação. Confundem. Mas esses são os meus valores e eu sou uma pessoa ética. Cuidado, nem sempre aquilo que você está pensando que é ético para você é realmente a realidade da ética. Sim, porque como também tá rolando. existem os valores, como você disse, que dentro da empresa, do meio corporativo, existe os valores da empresa. Exatamente. E aí sim tem que ser observados, porque Exatamente. agir É muito totalmente ao contrário dos valores da empresa aí é totalmente antiético. Agora tem uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com isso que ele está falando, que é interessante, que a gente também, inclusive, vê isso na constelação, né? O que você acha ético para você dentro de uma empresa tem que ser ético na sua casa, com a sua família também. Porque é o primeiro grupo de trabalho, primeiro grupo de contato, né? Aí você estende isso para a empresa. Então essa questão de ética na empresa reflete a ética na sua casa, né? Aí você cai numa questão que os valores familiares da pessoa, eles vão em determinado momento se chocar com, de repente, porque você os carrega e vai ter esse choque, com Sim, certeza. mas aí o que é importante? A empresa também é um organismo vivo, vamos dizer assim. Então ela tem toda a governança dela, dos dirigentes e das próprias pessoas que trabalham lá. E aí a pessoa vai se deparar que as regras do jogo não são as regras dela, né? Tem que se adequar como a gente se adequa à vida, né? Sim, isso é uma constante mudança. A ética, o estudo da ética é fundamental, porque o mundo gira, as coisas mudam. Tudo é dinâmico demais, ainda mais hoje com a internet, com essa velocidade toda. A gente não consegue nem... A ética está constantemente tem que ser estudada, porque muda muito, o comportamento humano muda muito, a sociedade muda muito rápido. Perfeito. Então, tem alguns valores que hoje são absolutamente inadequados para qualquer situação, né? Necessidades, inclusive, né? Por causa das mudanças. As necessidades de inclusão. Quer dizer, a gente conseguiu alguns grandes avanços de uns tempos para cá, né? As inclusões sociais, as inclusões no próprio trabalho, sim, né? Sim. Né? As empresas elas estão cada vez mais preocupadas com o percentual de pessoas com deficiência física, que seja auditiva e por aí vai, de trabalharem nas empresas. A gente vê cada vez mais ecologia também, né, Joelho? Sim, totalmente. As empresas hoje estão muito preocupadas com apesar da crítica, né? As próprias startups que estão surgindo, e a empresa agora está preocupada muito com o eu, né? O eu, não eu para mim, pessoal, né? Mas o eu do ser humano, né? O que vai ser daqui para frente, né? Fora essa questão de lucratividade e etc. Estão voltados mais para o coletivo? Eles estão voltando mais para o coletivo e mais para o humano. Ou seja, se você pegar, por exemplo, a vibe das startups hoje em dia, ela faz muito a pergunta, o que você quer entregar? Veja, é diferente da que a gente estava falando no outro programa. Diferente daquele mindset só lucratividade, resultado, pessoas ganhando bônus e tudo mais. Hoje a plataforma está o quê? O que nós vamos entregar no futuro para a humanidade? O que a minha empresa hoje está fazendo de legado para melhorar a humanidade como um todo? Que entra na parte ecológica. Entra, totalmente. Entra na parte ecológica, mas eles estão entrando muito mais no humano para que o humano também pense. Porque se o humano começar a olhar para o bem-estar dessa humanidade, o ecológico entra aqui também. Tá? Teve uma startup que ela pegou 1
menino da favela, o menino foi bárbaro esse case. Ele pegou um menino da favela e falou assim, você vai trabalhar aqui dentro. Tá? Um menino que estava em volta dele, droga, prostituição, crime, assalto, né? crime. E aí ele começou a trabalhar lá, ele falou, e ele tinha toda uma característica, e esse dono dessa empresa fez uma coisa bárbara, né? Esse menino tinha um boné, assim, todo lá, não sei o que lá. Não, um linguajar próprio também. Ele pegou o boné desse menino, colocou num quadro, olha só que interessante, e falou, e pendurou o quadro na frente dele. Se você não é mais aquele, não tirando a identidade dele, mas se você não é mais aquele, você vai ter que ter um boné melhor do que aquele que você está fazendo. Hoje esse menino é editor de vídeo nessa startup que faz propaganda de vídeos na linguagem do YouTube. Ele edita e a mãe dele foi trabalhar, não tinha emprego nenhum, ele colocou a mãe lá como copeira, servindo tal, também teve um ganho, estão ganhando salário. Então, legal, né? A vida o quê? Mudou. Esse tipo de atitude é o futuro da atitude das empresas. Não vamos ficar com aquela separação, né? Não, o cara tá lá, não vamos dar oportunidade porque ele não vai mudar o mindset dele. Vai, porque a prova é esse menino hoje que ele é um fera de edição de vídeos. Ou seja, ainda bem então que o meio corporativo está mais ligado hoje no humano. E falando em humano, a gente tem um vídeo aqui, eu queria passar para vocês antes da gente fazer o comercialzinho da Serenata e Companhia. Ah, então você. Opa, né? Vamos lá então, Lu. Hoje vamos contar a história de Kelly, uma garota atlética apaixonada por esportes radicais. Ela namora o Fernando há 6 anos e decidiu que estava na hora de dar o próximo passo. A moça entrou em contato com Fred e combinou tudo. Kelly é realmente muito ousada. Ela queria algo diferente e marcante. Então resolveu que gostaria de pedir o namorado em casamento a bordo de um balão. Isso mesmo, nos ares. Só tem um problema: Fernando morre de medo de altura. Ela ignorou esse pequeno detalhe e combinou tudo com Fred e John. Em uma linda manhã de sábado, nosso seresteiro e um violinista pegaram a estrada rumo à cidade de Itu. Lá chegando, tudo já estava ajeitado. O colorido balão estava cheio e nossos músicos entraram na cestinha e esperaram a moça com o seu namorado. Kelly chegou guiando o rapaz, já que este estava de olhos vendados. Ela dizia: confie em mim, nada de ruim vai acontecer. Quando todos estavam devidamente acomodados, o balão levanta voo e o rapaz grita: misericórdia, mulher, mas o que é que está acontecendo? Estamos subindo, valha-me Deus, Nossa Senhora! Todos ficaram morrendo de vontade de rir. O rapaz tremia, agarrado ao braço da namorada. Nesse momento, nossos músicos começaram a tocar. Fernando aos poucos foi se acalmando e Kelly tirou a venda dos olhos do rapaz. E ao som do violão e do violino, ela declarou todo o seu amor e fez o pedido. Fernando, por sua vez, parecia ter até se esquecido de que estava nas alturas. Beijou apaixonadamente a moça e aceitou o pedido de casamento. Ele olhou para os músicos, agradeceu e disparou: ainda bem que vocês não estão filmando, porque eu não aguentei, molhei as calças. Gente, aí não teve jeito. Todo mundo caiu na gargalhada. Olha que legal, tá vendo, Natinha? Que legal, né? São as histórias que acontecem, o tal de teleteller, né? Storyteller. Storyteller. Isso é um storyteller, né? Mais ou menos de pressão, né? Pois é. Ou casa ou você vai ficar aqui em cima. Aqui, eu vou te jogar daqui de cima. Eu acho que ele estava sem opção. Ele até molhou as calças. Ele pode fazer, né? Situação, o que ele mais queria, na realidade, era descer. Não, às vezes ela é interessante também, a gente não sabe. Muito legal, muito legal. É bacana isso aí. Muito bacana. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos com o Juari Coimbra, Fred John e eu, Marta Corrêa, daqui a pouquinho para você. Não pode não. Fique com a gente aí.
Estamos de volta com o Papo de Esquina e você aqui dentro do Esquina da Cultura e dentro desta esquina onde tudo acontece, hoje com Juari Coimbra. E falando sobre o quê, Juari Coimbra. Sobre eu, tu, eles, nós, vós, eles. Todo mundo, né? Todo mundo de todos os lugares, é isso aí. E você viu que a gente falou sobre comportamento, tem assunto pra caramba, né? Claro, nós vivemos dentro disso, nós nos comportamos, somos seres sociais. Então, mas eu tenho uma aí, pergunta... né? Cada dia se comportando mais. Eu tenho uma pergunta para o Juari, pessoal minha aqui, relacionada ao seguinte. Você considera, então, essa história do comportamento uma coisa muito importante, claro. E dentro da tua experiência, o que você já aprimorou de cursos e de histórias para você conseguir desenvolver isso ao teu público, ao pessoal que precisa disso? Eu já fiz muitos cursos de vendas, né? Mas o curso mesmo que a gente faz de vendas, né, é vendendo. Né? Que nem uma vez que eu fui fazer curso de dança, eu falei assim, como que a gente aprende bastante assim? Vai dançar à noite, minha amiga, que você vai aprender bastante. Aliás, né? a gente tem uma amiga aqui no estúdio hoje, ela está aqui, eu não vou mostrar porque fica uma coisa assim, às vezes a pessoa não gosta muito, que entende muito de dança. Olha só, é isso aí. Ela pode dizer que a prática é tudo, não é isso aí? Olha lá, está dizendo que a prática, a Karina está aqui, dizendo que a prática não tem outro jeito, né? Exatamente. Aí você caiu na noite. Não caí. Ficou em não pé. Deu para cair, não fiquei em pé, né? Mas é justamente isso. Eu acho que uma senhora que está vendendo bolinho na esquina, aqui perto dos estúdios, ela sabe mais de situações comerciais do cotidiano, do dia a dia, do que eu próprio, que fiz vários cursos. Então, você respirar o que está lá fora é excepcional, né? Para complementar essa ideia. E aí, obviamente, eu fiz alguns cursos que são curso de PNL, curso de Leader Training, fiz o processo Hoffman, que eles agregaram esses tipos de situações. E o que é importante quando você faz um curso é você depois ir aplicar também esse curso junto com a informação a qual você já tenha, para saber se aquilo faz sentido para você ou não. Porque uma coisa que vai fazer sentido para o Serenata e companhia, para fazer a venda da tua roupagem, todos desses cases aí maravilhosos que você coloca, talvez não faça sentido para mim, não faça sentido para ela, né? Então a gente precisa testar esses modelos. Agora, uma coisa primordial, não só para a área comercial, mas como todas as áreas, é você nunca deixar de estudar, né? Eu sou uma pessoa que sempre, se eu não estou fazendo nenhum curso, eu estou lendo ou falando com profissionais da área que sabem muito mais a respeito do que, de repente, o meu paradigma, né? Acho que isso é muito salutar. Tudo, né? Porque daí a gente se mantém informado, tem Total. troca de conhecimento. Isso. E vai por aí, é assim que a gente consegue evoluir. Eu não acredito hoje que a palavra é compartilhar, né? Eu não acredito que a gente consiga chegar a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Tem gente que chega, mas deve ser uma solidão também, né? Eu acredito que sozinho não consegue. Não vai, né? Não deve ser tão divertido. Só o Tom Jobim, né? Não, o Tom Jobim já falou, é impossível ser feliz sozinho. Né? Exatamente. Acho que tem sempre para o trabalho também, né? Nada que você faz sozinho é muito legal. E outra coisa, né, Marta? Hoje a gente tem uma gama muito grande ligada à área psicológica para ajudar nisso, né? Sim. Você tem esses PNL, você tem a área de constelação, você tem esse estudo Hoffman que você fez. Sim. Você tem estudo dos 4 temperamentos humanos, você tem um monte de coisa que te agrega valor e conhecimento. Sim. Então, quando você vai fazer um treinamento, cada ano mais a coisa se estende, fica melhor em todos os sentidos, né? Perfeito. Agora, as empresas estão enxugando, uma coisa que eu ia te perguntar assim, existe a possibilidade da volta em qualidade de vida nas empresas? Eu te pergunto porque eu toquei muito em qualidade de vida em grandes empresas que agora se encerrou esse aspecto. Eu acredito que quando a gente faz um trabalho nas empresas, a gente tenta, na verdade, humanizar um pouco mais a empresa dentro da governança que ela tem, né? Porque é sempre resultado, e aí não existe uma humanização, quer dizer, existe um humano ali para dar o resultado. Se a empresa ficar lá parada com cadeiras e computadores, não vai dar resultado nenhum, né? Agora, inclusive a pressão de cumprir metas, né? Inclusive pressão de cumprir meta. Agora, veja, o que eu acho que precisa a gente avaliar é que tem muita gente que está em determinadas áreas pelo dinheiro. Okay. Aí eu não vou ser hipócrita aqui, mas a gente precisa ganhar dinheiro para pagar a conta, ok. Mas o mais importante é o seguinte, o que é melhor, você fazer algo que você ama ganhando menos ou algo que você odeia ganhando mais?
Eu vou dizer para você, eu já tive essa experiência de ganhar muito dinheiro com a área comercial e tudo mais, só que eu cheguei em determinado momento, eu sentei na mesa a qual eu estava e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Essa área aqui não me interessa mais, eu preciso ir para outra. E aí eu não fui por uma questão já do dinheiro, que eu estava há muito tempo na empresa, fiquei lá, mas eu fui me tornando doente. Eu peguei, a minha cabeça não comandava mais direito, sim, comecei a ficar doente. Então, eu acho que a qualidade de vida começa não pela empresa, Fred, mas começa pela pessoa. A pessoa, às vezes, está querendo que a qualidade de vida entre na empresa dela, mas veja, a empresa surgiu primeiro e a pessoa chegou depois. Se aquela empresa não está servindo para a pessoa, a culpa não é da empresa. Pode existir culpas dentro da empresa, chefe e tudo mais, não estou isentando isso. Mas a culpa principal é da pessoa de não tomar uma atitude de pegar e falar assim, eu não quero mais isso para mim, eu vou procurar outra coisa melhor. Não, só para complementar o que você está falando, porque na verdade eu fiz muito trabalho musical como qualidade de vida nas empresas. Sim. Então a empresa comprava a ideia para uma data nobre. Okay. Ó, nós vamos fazer um recado a semana simpática. Também fiz em algumas empresas. Não é verdade? A gente faz isso, né? Isso é ótimo. Assim. Então, fizemos muitas até para lançar produto, o pessoal faz isso. Sim, então, mas isso se reduziu drasticamente de uns anos para cá. A pergunta é essa, isso com a crise tem a tendência de voltar, você acha que não? Eu acredito que sim, tá? Porque existe na minha opinião, né? Eu posso estar errado, existe um vício nas empresas que é o seguinte, quando dá uma crise, eles cortam publicidade, cortam marketing, vão contando um monte de coisa. Cortam a música. Cortam pessoas, né? O pescoço de muita gente. O pescoço de muita gente, né? Então. Quando você olha, precisamos cortar custos. Custos, por exemplo, envolve pessoas. Então você vai ter uma diminuição, aí as pessoas dentro ficam com medo de perder o emprego, e aí fica um clima ruim. Então, anteriormente, quando você fazia esses trabalhos que estavam mais pujantes, com certeza a vibe das empresas estava nisso. Quando cai um pouco, a primeira coisa que eles cortam, desde a minha época, quando eu me formei em publicidade, falam, espera aí, tiver uma crise, a primeira coisa que o pessoal vai cortar é publicidade, se prepara. E isso ocorre, né? Não tem jeito. Mas são fases, que a gente já passou por várias fases, essa fase melhora, com certeza. Tá, legal. São ondas, nossa vida é uma onda. Uma hora você está lá em cima, é verdade. Aí depois te leva lá para baixo, te leva para trás, depois te traz para frente. A vida, né? A vida é uma onda. Como uma onda. Nada do que foi será. E nada é para sempre. Nada é para sempre. Estático, tudo muda, é dinâmico demais. Não tem como, né, Jori? É isso aí. Legal, Jori, a gente tem um áudio aqui na participação e a gente vai colocar e você responde, tá bom? Perfeito, vamos ouvir. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Karina, sou aqui de São Paulo e eu gostaria de saber por que eu tenho que desligar a TV e ligar na minha história. Legal, pergunta bem desafiadora e bem inteligente, mas tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? A gente fica sendo imputado de televisão, dos programas da televisão, que a televisão manipula ou regurgita para a gente, né? São programas que estão vindo desde lá de trás. A internet faz a mesma coisa, você fica... E daí vai daquele conceito que a gente falou anteriormente, né, no outro programa, que a gente fica só vendo aquilo que a gente procura na internet e a internet fica jogando para a gente só o que a gente gosta, né? Então a gente tem que desligar um pouco isso e abrir um pouco o coração, né? É perfeita a pergunta, para ligar a gente próprio, né? A nossa história. A nossa história, né? Vou dizer até mais, por que não fazer um vídeo? Nós temos aí toda uma linguagem de youtuber, né? Os youtubers estão fazendo várias coisas. Por que não você pegar um tema seu próprio mesmo, de brincadeira com os amigos? Hoje se faz tudo pelo celular. Dá certo. Quantos não deram certo assim? Exatamente. O desafio é o quê? Sai um pouco do que está sendo colocado, entre aspas, de imposição para você e começa você a fazer o seu programa, né? Quem é você, do que você gosta, qual música você curte, que cinema você vai e garanto que de repente... Se você precisa de tudo aquilo que está bombardeando, a mídia está bombardeando na sua cabeça, trocar de celular toda hora. Toda hora, exatamente. E o que é engraçado é que os afins se afinam, né? Exato, porque tem muita gente que está pensando da mesma maneira que você e às vezes a gente não sabe porque a gente fica ali no nosso casulo. Mas tem muita coisa acontecendo aí fora, sabe, gente? Tem muita coisa. Você vai na Paulista de final de semana, tem gente tocando. Não é uma questão assim, eu não vou ver feira. Não é questão disso.
Você pode dar uma gugada e, de repente, descobrir algum tipo de experiência que tem tudo a ver com você e você vai fazer contato com essas pessoas, entendeu? Sim, isso é super importante. A gente precisa sair um pouco dessa mesmice. O que a gente faz? Trabalha de segunda a sexta, paulada, paga a conta e tal, aí sábado chega, toma uma cerveja com os amigos, depois fica descansando no domingo para começar esse moto contínuo, né? Nas semanas, né? Então vamos sair um pouco desse, vamos quebrar esse paradigma, né? Até porque a gente sabe que a vida é tão curta, né? Se a gente não aproveitar a nossa existência aqui para alguma coisa útil que nos dê prazer, além do trabalho, né, e da família, fica uma coisa meio sem razão, você, né, Marta? Não, claro, a gente tem que estar sempre procurando algo que nos dê prazer, Nos né? acrescente, O prazer né? é uma coisa bem bacana a gente ir atrás, porque nos traz felicidade. Né? Olha, eu tenho até um exemplo, olha que interessante, olha, eu pego os insights aí. Você fala algumas coisas, pega os insights. Um colega meu, ele esteve nos Estados Unidos e ele foi num bar, olha que coisa maluca, ele foi num bar que é só para pessoa que tem gato. Ok. Olha lá. Então, os Aí- gatos são bem-vindos. Aí, Gato! olha lá. Olha lá, você tá com os gatos. guarda-mar, Eu acho que no meu subconsciente eu vi Tá seus vendo? gatos e veio. Né? Eu vim já com a camiseta dos exatamente. gatos, porque eu sabia que você ia falar isso. Adoro gatos. Mas olha que interessante, olha que estranho isso. Eu falei assim, ele me contou a história, eu falei, isso é uma roupagem nova de pet shop. Por quê? É um café que as pessoas levam o gato, tá? Os gatos ficam em prateleiras ali meio que descansando, papapá. As pessoas começam a conversar sobre o assunto gato, como tem gente que gosta de cachorro, gosta de animal. Toma, é só para tomar café. Toma um café ali, é um bate-papo, tem uma situação social. Os gatos vão lá, tal, fazem o passeio deles, eles pegam e vão embora. Olha só, eles já estão criando um outro tipo de inteligência de pet shop. Outra coisa, tem pet shop nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai lá, sabe fazer o quê? Dar banho no seu cachorro. Nossa. Você não tem um cara lá escovando e tudo mais. Mas é você. Porque aquilo faz parte de toda a história. Então você vai lá, eles te uniformizam todo, você dá banho no cachorro, eles ajudam você a secar. Você passa lá um dia com o teu cachorro, por exemplo, né? E faz uma questão social de outras pessoas que estão fazendo isso também. Então, tem tanta tribo legal que a gente pode participar, que esse tipo de coisa fomenta o quê? Fomenta a gente trocar ideia, a gente trocar cultura, você pode conhecer pessoas legais, pode arrumar uma namorada. São N situações. Então não dá para dizer também que a gente vai ficar só na tela. É lógico. Verdade. Graças a Deus. Não, mas você sabe o que é engraçado? Essa história que está contando aí mostra uma realidade onde as pessoas estão se reencontrando novamente em novos nichos. Mas a gente tem um outro histórico também para facilitar a vida da gente, que a gente tem que olhar isso com bons olhos, que é a história de como você vai fazer supermercado no futuro, né? Que é interessante também, você não vai sair do seu carro, você compra tudo, escolhe tudo pela prateleira rotativa, Sim. põe tudo ali, você paga para a pessoa lá na frente, ele já se ensaca, então você não vai ter contato, não vai precisar se movimentar muito dentro do mercado. Então, quer dizer, a tecnologia, por um lado, pode mostrar, poxa, mas que realidade mais vazia de contato, né? Uma coisa fria. E não, do outro lado, pode ver pela ótica da praticidade. Porque tem esses nichos novos aparecendo, tem os contatos aparecendo e também sendo contínuos, né? E cada vez com mais criatividade. Né? O Pão de Açúcar faz isso hoje, mas veja, eu encaro que isso no Brasil... A gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Sim, sim. O comportamento de comprar em São Paulo é totalmente diferente do comportamento, de repente, de se Total. comprar em Sergipe, né? Então é complicado você fazer marketing no Brasil, é bem complicado. Varejo no Brasil é bem complicado. É um estudo muito ferrenho. A tecnologia veio com o Big Data para a gente pegar e selecionar as informações de cada estado, a gente consegue fazer alguma programação. Mas o que é interessante no Brasil é que é o seguinte, você está em São Paulo, ainda existem as feiras livres. É mesmo. Você não imagina, você pode imaginar numa feira livre, você chegar ali com o feirante, comprar e ele te entregar em casa. Isso fazia há anos atrás, né? Ok? Mas o que acontece? Ainda o consumidor, a consumidora, ela gosta de ir no supermercado, que for, né? Ela gosta de pegar aquela fruta lá e dar ver se a fruta está fresca, cheirar a fruta, né? Em mercados americanos, como uma coisa muito dinâmica e muito empacotada para o consumo, você vai lá com QR Code, né? Coloca o QR Code, eu quero tudo isso e te entrego em casa. Tem serviços assim? Tem, mas você não pode esquecer das raízes
que, por exemplo, hoje existe no Brasil. Existe São Paulo, que é uma mega metrópole, você tem várias feiras espalhadas aí e as feiras estão lotadas. Você acha que de repente você vai chegar lá com QR Code, olha, eu quero esse pastel que você me entrega em casa quentinho de queijo, tá? E você vai na sua casa esperar? Não, o gostoso é você ir lá na banca, na hora, tomar a garapa, comer o pastel. Isso ninguém vai tirar, né? Histórias. Exatamente, isso ninguém vai tirar, né? Tem muita história ali. E tem alguma coisa interessante sobre o que você falou, porque hoje você pode falar para aquele agricultor X que você vai querer aquele produto dele, assim como todos os outros fazem também. Então você vai dar um X para o agricultor, ele vai cultivar, então vamos supor, vai pagar R$500 por ano para ele, por exemplo. Você vai ter direito a uma couve-flor, brócolis, por semana. Então aquele cultivo vai ser especialmente para você. Depois ele te entrega em casa com a qualidade que você já conferiu dele. Então, quer dizer, a praticidade de comprar coisas assim. Isso que você está falando, ela está bem ligada, Fred, ao varejo, tá? A tecnologia, pegando a tecnologia hoje, que hoje muitas fazendas no Mato Grosso elas utilizam, com uma detecção do rebanho de gado. Cada gado tem uma espécie de um colar digital, o qual você tem um programa, esse programa ele pode ser baixado na internet ou a empresa especializada, o qual você tem controle todo do gado, como se você tivesse um chip nesse gado todo. Então esse controle hoje já existe. A tecnologia, e principalmente da internet das coisas. Cada vez mais a gente está ouvindo falar de IoT, internet das coisas, de você chegar em casa, tem lá a tua geladeira, se abasteceu lá de frango, de mexerica e tudo mais, ela detectou aquilo que está lá dentro e depois ela pega e te avisa no celular o que está faltando. Ok, beleza. Esse que está faltando, futuramente, o que pode vir a acontecer? Esse o que está faltando pode mandar uma comunicação para um varejo que manda no teu celular, Fred, a tua laranja está acabando, então eu posso mandar mais para você? Você fala, beleza, não precisa ir no supermercado, pode mandar mais. Ele já tem o número do teu cartão de crédito, manda e vai sendo debitado do teu cartão de crédito. Mas veja, para massificar tudo isso, é o futuro, como a gente falou no outro programa. Por quê? Porque a internet, por exemplo, ela não chega em todo lugar do Brasil. Esse país é continental. Você tem em São Paulo, principalmente, mas quando você sai um pouco dessas mega metrópoles, é muito difícil a internet chegar. Então a gente tem várias tribos, várias células, com vários mercados. Por isso que é bem complicado e quem faz marketing é muito inteligente fazer no Brasil, porque você tem que ver vários canais para fazer a distribuição. Deve ser uma escola, né, para quem faz marketing. Total. Exige cada vez mais criatividade. Claro, cada lugar é um lugar. Exatamente. Cada lugar funciona de uma maneira diferente, né? Bom, É Martinha, muito interessante. Pena, né? A gente tem que está encerrando. dizer adeus aqui novamente. Com o Juari. Juari, mas as portas estão abertas aqui para você agradeço. voltar a hora que você quiser. A hora que vocês me chamarem, eu estou aqui. O convite foi feito novamente depois de tantas pessoas aí te pedirem de volta aqui. Eu agradeço aí. Tecnologia, agradeço. então. Obrigado Perfeito, por você imagina, estar conosco. eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês. Juari, mais uma vez, obrigada. Além de tudo, ele é um gentleman. Sim. Tem que ser, né, mano? Os já valores não faz antigos a gente não perde, né? Então, não pode deixar perder esses valores, senão a coisa vai ficar ruim. Como eu disse no outro programa, seria muito interessante você abrir a porta da nave espacial para entrar. Essa é ótima, é verdade. A nossa Enterprise pessoal, né? Com certeza. Tá Juari, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês todos, por você estar aqui. Eu agradeço também. Ficamos então por mais um Papo de Esquina que vai voltar no mês que vem. E com mais novidades, né, Martinha? Porque sempre tem música, tem cultura e tem bom papo aqui com muita informação. Vai ter muita coisa ainda dentro do Papo de Esquina. E você, que é o principal, né, Fred? E fique com a gente, porque a gente tem muita coisa ainda pela frente para vocês aí. É isso aí, a gente se despede e você não esqueça. Toda terça-feira, eu, Marta Corrêa, tenho encontro com você no Esquina da Cultura, às 13 horas, aqui pela nossa BCC Television. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque estamos para o mundo. É isso aí. Tchau. Valeu, turma. Até lá.